Voltamos com cartas na mesa e agora com mais um convidado aqui de alto gabarito da nossa cidade, muito conhecido, um professor conhecidíssimo que tem uma função aqui que, olha, essa função dele não é fácil não gostaria de estar na pele dele hoje, tá? E nós temos então agradecer a presença do professor Salim Andraus Júnior, que é o nosso dirigente regional de ensino. Boa tarde, professor, boa noite, professor Salim. Agradeço aí ao senhor ter participado conosco desse nosso programa aqui. E eu gostaria que o senhor falasse, a princípio, para os nossos telespectadores, um pouco do seu trabalho, desse árduo trabalho de conduzir essa escola pública que nós temos aqui na nossa cidade de Bragança Paulista e da região que eu componho. Boa noite. Boa noite, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa, junto com os demais convidados, e somos, neste momento, o dirigente regional da região de Bragança Paulista, que abrange 12 cidades. É uma região grande e ela abrange Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Nazaré Paulista, Joanópolis, Piracaia, Vargem, Pedra Bela, Pinhalzinho, Tuiuti, Morungaba, Socorro e Bragança. Pelo que você pode ver, é uma região grande. Quando eu pego a última escola minha de Nazaré Paulista, na divisa com Guarulhos, e a última de Socorro, é uma extensão territorial muito grande e temos um número grande de alunos, são aproximadamente 45 mil alunos na rede pública estadual da região Bragantina. Professor Salim, a missão, como deu o Frei Agostinho, que o educador tem uma missão, a sua missão, ela é árdua, né, professor Salim? Ela é árdua, né, porque eu acho que esse direito do cidadão frequentar a escola pública é uma conquista nossa, de povo, ainda um pouco recente. Eu sempre digo que tem um professor de História da Educação da Universidade Federal de São Carlos, hoje aposentado, Paulo Nozella, que diz que a classe trabalhadora teve uma grande conquista nos anos 70, quando ela invadiu, quero pôr isso entre aspas, a escola pública, né? A nossa história de escola pública, ela não foi para a população de uma maneira geral, né? Tínhamos as nossas antigas escolas rurais, até dá um certo saudosismo, e quando tudo isso foi mudando, fomos agrupando o êxodo rural, o crescimento das cidades, a demanda de mercado, a competição internacional, nosso país teve que pensar numa escola pública de qualidade, uma escola pública, dar o acesso. E aí está o nosso desafio hoje, isso, a qualidade. A qualidade, muito bem. O professor Salim, me permite fazer uma colocação aqui. Vamos falar um pouco, eu tenho assim da agência Notícias aqui do Estado de São Paulo e da agência Brasil. Então, a gente está vamos falar de investimento. Aí eu vou perguntar se o dinheiro que está chegando aqui para as escolas públicas realmente são suficientes para dar essa qualidade que nós estamos dizendo. Então vamos lá. Os investimentos em educação passaram de 5,8% do PIB para 6,1% do PIB. É uma quantidade de dinheiro realmente bem grande, digamos assim. Quer dizer, talvez não seja suficiente. É um valor, mas não é suficiente. E existe aí uma estimativa de valores, isso por essa estatística. Eu não sei se talvez o senhor tenha outros dados mais recentes em relação a isso, ou dados mais puros, específicos. Mas o valor entre R$ 1.729 e R$ 2.915 por ano para cada aluno. Esse valor ou essa verba é suficiente? Não é suficiente? Ela chega realmente com todo esse valor que eles colocam em dados aqui de jornal, ou que o governo mostra realmente que está repassando isso? Isso chega, isso não chega. Agora, cá entre nós, esse valor de 1.700 a 2.900, se formos comparar aluno, se a gente formos comparar para uma escola particular, por exemplo, ele daria 2 mensalidades por ano, ou a matrícula e mais apenas uma única mensalidade do ano. O resto, os pais teriam que pagar numa escola particular.
Então, eu gostaria que o senhor pudesse estar conversando com a gente um pouquinho a respeito disso, se realmente esses dados que nós obtivemos aí de jornais como o Estado de São Paulo, que são dados recolhidos aí do Ministério, isso é real? Isso é verdade? Esse valor é suficiente? Já vou dizer, eu sei que o professor Salim vai responder, mas vou deixar que ele mesmo responda. Olha, eu quero começar por um pouquinho mais lá. Eu vejo que não podemos negar que as políticas públicas na área da educação melhoraram nesse país. Temos hoje um fundo de manutenção, né, criado no governo Fernando Henrique, que foi o antigo Fundeb, Fundo de Manutenção da Educação, Fundo Ensino Fundamental. E aí, depois de 10 anos, era Fundeb, a educação básica, de creche a ensino médio. Qual é o problema? O cobertor é curto. Se eu invisto em creche, que nós temos uma demanda enorme, os municípios, que não é uma competência da rede estadual. Pela LDB, não dá para fazer lá, né? Então, o dinheiro é curto ainda. E temos uma outra variável, às vezes mal gasto. Aqui está o desafio dos gestores da educação, né? São Paulo, onde eu trabalho, mais próximo da Secretaria Estadual, e muitos municípios têm lutado, na verdade, para que nós possamos fazer uma educação com qualidade e com equidade, com igualdade. Então, o que essa escola lá longe de Socorro precisa, o EMABA aqui de Bragança Paulista precisa. Precisa de espaços físicos, de laboratórios de informática, de salas de leitura, de professores, de carteiras, né? Estamos nessa luta hoje. Há um investimento. Livros, materiais didáticos, mas ainda... São de qualidade, professor? São de qualidade. Qualidade satisfatória? São de qualidade. Temos alguns atritos, como sempre, não só em São Paulo, como em Minas, no Paraná, no Rio de Janeiro, com a implantação do currículo, que é uma questão muito complexa, porque hoje, com esse mundo moderno, pós-moderno, tecnológico, as informações são muito grandes, então quando eu preparo um currículo, ele quase já fica numa defasagem. E aí temos uma questão, às vezes, que uma parte, não vou dizer que todos, educadores, às vezes não aceitam certas regras que precisam vir dos órgãos centrais, né? Então são de qualidade, mas eu, como professor, preciso fazer um enxerto, acrescentar essa contextualização, esse cotidiano da vida do menino com essa questão curricular. Mas eu sou um adepto de que o PIB tem que aumentar. Precisamos de mais verbas para a educação. Então vou dar uma notícia para o senhor aqui, para todos os telespectadores. Agora me parece que vai ser votado que os royalties do petróleo, do pré-sal, quer dizer, uma grande porcentagem a mais desses royalties do pré-sal vão ser destinados à educação. Então, eu acho que o professor Salim, ele foi bem claro e bem objetivo para nós. Não importa, quer dizer, a ressalva, importa sim a quantidade de dinheiro, mas o que mais importa é a qualidade no investimento. Então, dinheiro desperdiçado é o que a gente sabe que no Brasil tem, e muito, em todos os lugares, tanto na esfera municipal, estadual como federal. Nós sabemos que muito dinheiro vai para o ralo, muito dinheiro é desviado por pessoas desonestas, por pessoas que não são comprometidas com o nosso país, e que se a gente pudesse ter uma maneira de acabar com isso, e com certeza eu tenho a plena convicção que o povo brasileiro tem que caminhar para isso. Nós temos que chegar numa solução de eliminar de uma maneira completa e plena todos esses gastos excessivos com aquilo realmente que não interessa e voltar realmente políticas para o Brasil, para a população e para o povo. E mais ainda, pessoas competentes, como é o caso aqui do nosso querido professor, que sabe realmente as necessidades, que tem aquela vocação que o Frei Agostinho acabou de falar, como educador, como gestor da educação, saber usar realmente esse dinheiro.
com qualidade e com propriedade. Somente assim talvez a gente possa estar elevando o nível, a qualidade da nossa educação e mais ainda, com a verba que a gente possa ter de cada vez mais aumentada. É isso, professor? Perfeito. Eu acho que essa corrente, né, a sociedade brasileira, ela não tem essa consciência ainda da participação. Parece que estão acordando, né? E nós temos que nos unir. Educação precisa ser suprapartidário. Não pode mudar o governo e mudar a educação. Esse modelo não deu certo. Temos que nos unir à universidade, às pesquisas, esse novo conhecimento, é isso mesmo, nós temos que ser um pouco mais científicos na educação, mas ao mesmo tempo, né, Frei Agostinho, humanos. Certo. Só os científicos sem a humanidade, nós que lidamos com pessoas, eu estou falando da área da educação, isso precisa acontecer em outras áreas. Né? E eu não acredito que só o dinheiro chegando, o dinheiro precisa chegar e ser muito bem gasto. Isso. É muito sério, né? Eu preciso tomar cuidado, eu não sei se faço jus ao meu nome, não adianta eu imprimir um material muito bem feito, o custo daquilo, né? E temos algumas outras variáveis. A carga horária do professor, temos que pensar nisto, é de suma importância. O professor da escola pública, no mundo moderno, ele precisa ter tempo para corrigir, preparar, atender alunos. Nós temos que rever uma coisa que eu sou um grande adepto, sempre participei muito. Eu sou um adepto dos direitos da criança e do adolescente, mas os meninos precisam estudar. A sociedade brasileira está esgarçada com essa questão só dos direitos. Eu visito as escolas e pergunto aos alunos, o que vocês fazem no horário contrário? Fico no Facebook. E meu medo até, viu, professor? E eu vejo que essa tecnologia, me desculpe, ela cria, importante, no mundo tecnológico não tem como negar, nós temos que avançar. Sim, claro. Mas eu tenho que dosar isso, porque como diz Freud, estudar exige renúncia. A hora que eu estou sentado para ler um livro, fazer um resumo, fazer um cálculo, é diferente da informação que eu tenho rapidamente. Perfeito. Então nós temos estas variáveis todas para que a gente tenha essa consciência, na verdade, da participação. Eu digo assim, nos anos 80, no boom econômico, o Estado quis adotar as crianças um pouco como a Grécia. Por isso que eu sou um adepto da escola de tempo integral, mas integral com a participação da família. Isso. Quando não tínhamos mais o dinheiro, quisemos devolver aos pais. Eles não querem mais. Os pais querem que o professor faça aquilo que é competência deles. Isso. Também, por gentileza, não são todos os pais. Claro. Temos pais maravilhosos. Mas temos pais que deixam essas crianças dizendo para nós, não posso com meu filho. Isso é filho dele. Agora, o professor vai fazer o seu papel de educador. Pois é. E falando nisso, professor, eu tenho um outro dado aqui que, falando dos professores, da qualificação dos professores, nós discutimos num bloco aqui a formação dos professores, e nós temos um dado importantíssimo para o nosso país, para o nosso estado. 3.000 professores da rede paulista desistem das aulas anualmente. Isso para mim está chegando quase que uma tragédia, professor, porque eu já imaginei por um lado, como educador, pensei entre mim, bom, eu como eu sou educador, vou guardar meu diploma, daqui pelo menos uns 10, 15 anos vai faltar professor no mercado, vai melhorar o valor da hora-aula, então vou poder pagar as minhas contas daqui 15 anos, eu vou voltar, pego o meu diploma, vou pedir aula em alguma escola aí e vou ganhar bem e vou participar bem com a minha família. Mas por outro lado, isso é uma brincadeira, obviamente, uma coisa lúdica, mas por outro lado, 3.000 professores por ano da rede desistem. Nós comentamos num bloco aqui atrás da formação dos professores e que os valores de remuneração hoje já não fazem com que o jovem procure ter para condições de vida, trabalho de condições. Frei Agostinho. Para condições de vida, justamente. Falávamos do ideal de vida de um educador, mas as condições de vida. Ele vai ao supermercado, ele tem o transporte, ou tem o seu carro, precisaria rever, pagar o combustível, tudo isso. Se ele não tem esses recursos, talvez o ideal dele vá baixando um pouco. Ele vai bem ao encontro do que o senhor falava mesmo. Perfeito. Olha. Olha, parece mentira, mas
o programa está chegando no final, hein? 1 hora de programa, de participação. Eu vou agradecer a professora Patrícia Piso. Eu tenho assunto para a professora ainda, viu, professora? Ainda nós temos coisa para tratar aqui de assuntos técnicos específicos da sua área. Aguarde um instantinho que nós já vamos falar realmente sobre isso. Mas eu preciso encerrar esse primeiro programa agradecendo, obviamente, a participação da professora Patrícia Piso, que deu a honra de estar aqui no nosso programa, falando dos cursos técnicos, colocando a sua opinião como educadora aqui, muito importante na formação de profissionais da área técnica na nossa cidade. Agradeço a participação do Frei Agostinho de se dispor a vir aqui para poder, junto conosco, discutir esses assuntos importantíssimos voltados aí para a nossa área da educação. Ele que é um educador já de muitos anos. Frei Agostinho, agora vou revelar um segredo, esperei no final do programa revelar. Frei Agostinho foi o meu primeiro diretor no ginásio Santo Antônio do Pari, em São Paulo, quando eu entrei. Aliás, ele me matriculou no primeiro ano, não me matriculou nem no prezinho. Chorei muito, viu, Frei? Quando eu não sabia nem escrever direito, mas o Frei Agostinho falou, não, ele consegue, esse menino consegue, ele tem um certo potencial. E me matriculou direto no primeiro ano, me colocou num rabo de foguete aí, mas como eu gosto de desafios, eu fui até o final e consegui chegar hoje aí, ser um profissional razoável aqui da nossa cidade. Eu agradeço a presença do professor Salim. E o professor Salim, nós temos ainda mais assuntos para poder discutir, mais outros programas nós teremos a respeito da educação, que jamais em 1 hora a gente poderá esgotar um assunto desse nível no nosso programa. Outros programas virão a respeito da educação. Ótimo. Vamos explorar ainda muito mais a presença aqui do nosso convidado. Vamos trazer outros convidados porque acho que a gente cresce sempre na divergência.